Olá, meus queridos, tudo bem? Salve! Aqui quem fala é o professor Elias Santana e sejam muito bem-vindos ao Português para Brasileiros. É claro, meus amigos, que para começar esta incrível série, que será extremamente extensa, até porque a nossa língua portuguesa ela é muito vasta, ela é muito rica, há muito o que aprender, eu não poderia deixar de falar do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, um assunto tão polêmico e que tantas pessoas pensam, meu Deus, eu já tinha dificuldades com língua portuguesa. Imagine agora que tudo mudou. O novo acordo ortográfico também é conhecido como Decreto 6.583 de 2008. Foi por meio deste decreto que o novo acordo ortográfico foi implementado. Qual que é a ideia do novo acordo? A proposta é unificar a ortografia dos países integrantes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, Comunidade de Países Falantes de Língua Portuguesa. A ideia é unificar a ortografia. Entenda algo. A ideia não é unificar a língua portuguesa, somente unificar a ortografia. Portanto, a ideia é tornar mais regular a escrita da língua portuguesa entre esses países. A finalidade é dar maior prestígio e notoriedade à língua portuguesa, que é uma das línguas mais faladas no mundo. Elias, e quais são os países da CPLP? Eu te falo: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. O interessante, pessoal, é que a população brasileira é bem superior à soma de toda a população desses países que integram a CPLP. Ou seja, a língua portuguesa hoje ela é mais falada no Brasil do que nesses outros países. Apesar de que, no Brasil, nós temos um formato de língua portuguesa e nesses outros países há um outro formato de língua portuguesa, mais parecido com o português de Portugal. Outro detalhe curioso é que, entre esses países, boa parte deles não tem só a língua portuguesa entre os seus falantes. A língua portuguesa é uma língua oficial, mas em alguns casos ela não é a língua materna. Existem outras línguas que fazem parte da comunicação entre as pessoas nesses países. E como é que a gente faz a partir de agora, já que tudo mudou? Acontece, na verdade, nem tudo mudou, meus amigos. Menos de 1% das palavras da língua portuguesa foram alteradas quanto à ortografia, ou seja, somente na escrita. Menos de 1%. Ou seja, você continua dominando mais de 99% da língua portuguesa. Poucas coisas mudaram, é porque a gente tem a tendência de olhar para aquilo que mudou e observar como se fosse um grande monstro. Só que, na verdade, você domina a maior parte da língua, mais de 99%. É importante saber que o Brasil é o país que menos sofreu alterações em razão do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Uma outra curiosidade é que o novo acordo ortográfico, de novo, ele não tem nada. Porque o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, ele foi pensado na década de 70. Ele foi apreciado pela primeira vez na década de 90. Só que ele só foi colocado em prática em 2008. É por isso que o novo acordo ortográfico apresenta tantos pontos questionáveis e divergentes, uma vez que nesse espaço de tempo a língua já mudou. Então talvez seria mais interessante um outro formato de acordo. Outra coisa que é muito questionada é como será o processo de alfabetização das crianças que nasceram pós-acordo ortográfico, uma vez que as mudanças podem não ser tão palpáveis a esses jovens, a essas crianças que ainda aprenderão a língua escrita portuguesa. Só que isso só o futuro há de nos dizer. Vou inclusive dar a minha opinião acerca do novo acordo ortográfico. Eu preferiria que, em vez de se fazer algo pensando nos outros países, nós pensássemos mais no nosso Brasil. Até porque a nossa ortografia, ela realmente exige uma reforma, mas uma reforma pensada na educação. A ideia de se tornar mais palpável, mais fácil, a alfabetização de jovens, adultos, inclusive crianças, é bem interessante. Nossa ortografia ainda apresenta algumas complexidades e seria muito interessante se houvesse um acordo ortográfico que favorecesse o aprendizado, que favorecesse a educação e não se pensar na relação entre outros países. Então vamos ao que interessa. Elias, o que mudou no novo acordo ortográfico? Tópico 1, vamos falar do alfabeto. Foram acrescentadas em nosso alfabeto 3 novas letras: o K,
o W e o Y. Aí você se pergunta, Elias, mas eu tenho uma prima que se chama Kátia e ela é Kátia com K antes mesmo do novo acordo ortográfico. Na verdade, a sua prima, ela apresentava um nome com uma letra que não pertencia ao alfabeto da língua portuguesa escrita do Brasil. Agora foi reconhecida. A ideia de se colocar essas letras é justamente permitir que essas palavras façam parte também do nosso cotidiano, da nossa realidade. E como é que funciona o comportamento dessas novas letras? O K, ele tem um comportamento consonantal. O Y tem um comportamento vocálico. E o W, ele tem um comportamento tanto vocálico quanto consonantal. Eu te explico. O que acontece? Vogal é aquele som que ele sai sem qualquer barreira, apenas com a abertura ou fechamento da minha cavidade bucal. A, E, I, O, U. Então, nós temos aí os sons vocálicos. Os sons consonantais são aqueles que estão atrelados a barreiras. Por exemplo, B, V. E é por isso que o W, ora ele tem comportamento vocálico, ora ele tem comportamento consonantal. Por exemplo, aquele indivíduo que se chama Wagner com W, esse W, ele tem som de V e o V é um som consonantal. Então, por esse motivo, o comportamento do W nesse caso é um comportamento consonantal. Agora, por exemplo, se o nome do indivíduo é Washington com W, o comportamento desse W é um comportamento vocálico. Então eu tenho essa alternância. E, aliás, o novo acordo ortográfico ele não é explícito ao afirmar se são vogais ou consoantes. Ele simplesmente acrescenta as letras. Elias, então quer dizer que depois do novo acordo ortográfico eu posso substituir o U pelo W, o I pelo Y? Não viaja, pelo amor de Deus. Já pensou, por exemplo, aqui, ó, está trabalhando comigo o Raul, que é o rapaz que cuida de todos os vídeos aqui. Já pensou se o nome do Raul fosse R-A-W-L? Acredito que seria um nome meio incomum, não é verdade? Então, não é uma alternância direta. A ideia é simplesmente pegar as palavras que já estão na nossa língua e que apresentam as letras K, W e Y e escrevê-las com letras que agora pertencem ao nosso alfabeto. Não saia inventando palavras novas ou recriando a escrita de algumas palavras, beleza? Outra mudança interessante quanto ao novo acordo ortográfico foi a retirada do trema. Meus amigos, essa retirada gerou polêmica. Muitas pessoas falavam, nossa, mas o trema já estava aí na língua portuguesa, eu já estava tão acostumado com o trema e de repente tiraram o trema. Vamos ter uma conversa particular. Entre os brasileiros já havia um acordo ortográfico informal e nesse acordo ortográfico as pessoas já não usavam o trema. Eu, Elias, que sou professor de língua portuguesa, já estava acostumadíssimo a observar em redações discursivas consequência sem trema, tranquilo sem trema, consequência sem trema. Errou! Ou seja, não há uma perda tão grande assim. Na verdade, nós temos a retirada do trema. O trema só ficou na língua portuguesa em palavras que em sua origem apresentam o trema. Por exemplo, Miller e Milleriano. Miller é uma palavra de origem alemã. Como essa palavra já apresentava o trema foi mantido. Mas só nessas palavras de origem estrangeira e que na sua origem, o trema já existia. Olha só, hein? A partir de agora, não trema na linguiça. Tutu. Retardado. Minha crítica é em relação à alfabetização de crianças, porque antigamente era muito fácil explicar para uma criança que 50 era 50 e que queijo era queijo. Até porque no queijo possuía um QU e o U não era pronunciado. 50, o U é pronunciado e quem me mostrava isso era o trema. Eu ver agora uma professora de educação básica provar para uma criança que 50 é 50 e não 50 e que queijo é queijo e não queijo. Essa é uma dificuldade do novo acordo ortográfico da língua portuguesa e eu sempre vou achar que quem devem ser favorecidas são as futuras gerações. Elas que têm a maior necessidade de conhecer a língua cada vez melhor. Dessa forma, meus amigos, acaba o nosso primeiro episódio do Português para Brasileiros. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e saiba, o novo acordo ortográfico será assunto dos próximos episódios também. Então, uma oportunidade incrível para que você possa atualizar os seus conhecimentos acerca deste assunto. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu curtir, porque isso é muito importante para que eu avalie as minhas atividades. E mais, eu quero saber a sua opinião acerca do novo acordo ortográfico. Você já teve facilidades com ele? Você já teve dificuldades com ele? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião acerca do novo acordo ortográfico da língua portuguesa.
portuguesa. Um forte abraço e até a próxima!